Estamos aqui para falar sobre foco inabalável. E eu quero que vocês me digam aí no chat antes, vocês sentem que vocês têm problema em focar em algum objetivo, focar nos estudos, ou vocês têm facilidade de manter esse foco ao longo de todo o ano? Como que é para vocês? Me contem aí no chat. Me contem aí no chat. Me contem aí no chat. Fala, Júnior, beleza? Bom dia. Bom dia, João. Hoje a gente vai falar sobre foco, como manter esse foco nos estudos, como manter esse foco ao longo de todo o ano, que tende a ser uma das maiores dificuldades da maioria de vocês, né? E estratégias que a gente precisa ter para conseguir fazer isso. A Samantha falou que tem muita dificuldade. Bom dia, Junião. E, de fato, se a gente não tomar um certo cuidado, se a gente não tiver as estratégias certas, é muito comum de no início do ano a gente ter um foco absoluto, né, no objetivo, mas conforme o ano vai passando, esse foco ele vai se dissipando, ele vai oscilando e oscilando cada vez mais para baixo. É por isso que hoje a gente vai falar sobre foco inabalável, né, como construir, como manter e como fazer com que esse foco realmente gere resultado lá na frente. A Mari falou que com o passar do ano ela tem mais dificuldade, e de fato, é isso que a gente costuma ver geralmente. As pessoas começam super animadas, super motivadas, super focadas em um objetivo, como passar na residência, por exemplo, e com o passar do ano isso vai se dissipando. Eu quero que você preste muita atenção no que a gente vai conversar de agora em diante, porque o foco ele tem dois componentes, tá? Dois componentes, o intra e o extra estudo. O intra e o extra estudo. Então presta bem atenção no que a gente vai falar, porque se você mantiver esses dois pilares alinhados, tá? Se você mantiver esses dois pilares alinhados, ao longo do ano, sim, você vai poder experienciar uma variação de como você se sente quanto ao teu foco, mas no dia a dia, o estudo ele vai continuar sendo feito. Tá? Por que eu falo que você pode ter uma flutuação desse foco se a gente está falando de foco inabalável, Thiago? Porque a tua percepção de foco ela é uma coisa. Agora, o quanto você tem de fato se dedicado à tarefa, ela é outra coisa. Por exemplo, existe um estudo que foi feito com pessoas que tiveram uma privação de sono de 24 horas e pessoas que dormiram 8 horas naquela noite, certo? As pessoas foram submetidas à mesma tarefa depois, tanto de ter sido privado de sono, depois de ter dormido à noite. Só que, por mais que tivessem sido submetidos à mesma tarefa, a percepção de foco e de esforço das que dormiram menos foi maior, ou seja, elas sentiram que tiveram um maior esforço do que as que conseguiram dormir bem à noite. Então, invariavelmente, as coisas vão acontecer ao longo do ano e dentro da nossa rotina que vão fazer com que a gente se sinta mais ou menos focado. Mas desde que isso não prejudique a sua entrega no quesito estudo, não tem problema nenhum. E você vai ver como isso se desenvolve na tua rotina de fato. Tá? Isso de a sua percepção de foco enquanto você estuda, esse é um componente intra-estudo. E eu quero que você guarde isso, guarde essa chave, porque a gente vai voltar a falar sobre isso, tá bom? Vamos começar sobre extra-estudo, então. Por que intra e extra-estudo, Thiago? O intra-estudo é quando você está na mesa, né? Quando você está estudando de fato, e como você faz para depositar mais foco ali enquanto você está em cima do material. O extra-estudo é tudo o que pode te desviar o foco de chegar até a mesa. Veja bem, o intra-estudo é enquanto você está em cima da mesa. O foco extra-estudo é tudo que te impede de chegar na mesa de fato. É tudo que te impede de chegar na mesa de fato. E caramba, a gente já estralou e chinelou aqui nesses primeiros 10 minutos de live. O que eu quero que você note é o seguinte. Grande parte das vezes, e a Mari falou, por exemplo, que tinha dificuldade com o passar do ano, né? Um grande problema, na maioria das vezes, é que, com o passar do ano, tá? Certas oportunidades vão aparecendo que parecem mais sexys, né? Que parecem mais atraentes, que parecem que vão te gerar mais resultado no curto prazo.
E o que acontece é, por você estar batendo ali em cima dos estudos todo santo dia, e o resultado demorando a chegar, porque o único resultado que de fato importa é a lista, é o nome na lista dos aprovados, então vai demorar a chegar. Essas oportunidades de curto prazo, de saciedade imediata, elas tendem a parecer mais atraentes. Isso vai desviando o nosso foco. E conforme mais isso vai aparecendo, mais isso vai impedindo a gente a ir para a mesa e estudar de fato. Agora veja. Se quando eu começo, o meu foco Voltaram a me escutar agora? Agora tá dando para me ouvir certinho? Me dê um feedback aí no chat. Esse microfone aí não virou nada. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é, Thiago, quando eu tô começando a minha rotina de estudos no início do ano, eu tô com foco máximo. Isso quer dizer que minha vontade de passar ela vai cessando ao longo de todo o ano? Não. O que acontece é que essas coisas periféricas elas começam a chegar cada vez mais. Essas oportunidades inusitadas e imperdíveis começam a chegar cada vez mais. E esse potencial ganho no curto prazo começa a, no nosso subconsciente, parecer mais vantajoso do que o ganho no longo prazo. E residência médica é longo prazo, né? Você só vai ter teu resultado dali 1-2 anos que você está estudando. Então você começa a perceber que a chave para manter o foco de fato é então você não dedicar uma energia excessiva para focar em um objetivo, para focar em passar na residência médica. Mas você ter a habilidade de negar todas essas coisas periféricas que vão surgindo ao longo do caminho. E por mais que elas vão surgindo ao longo do caminho, isso é uma coisa que você estabelece agora. Como? Uma vez que você decidiu que você quer passar na residência, por exemplo, ou qualquer outro objetivo que você tenha, você precisa fazer uma lista das coisas que você está disposto e das coisas que você não está disposto a abrir mão por aquele objetivo. Você precisa fazer uma lista de coisas que você está disposto e de coisas que você não está disposto a abrir mão por aquele objetivo. Porque veja, todo grande objetivo, passar na residência médica, exige abdicação. Exige que você abra mão de algumas coisas. Agora, isso é diferente, o pessoal tende a ser extremista, né? Isso não quer dizer que você tenha que abrir mão da sua vida, mas alguma coisa você vai ter que abrir mão, isso é fato. E você estabelecer exatamente o que você está disposto e o que você não está disposto a abrir mão desde o início do ano, faz com que quando essas oportunidades forem aparecendo ao longo de todo o restante dele, você tenha mais tranquilidade de falar, ó, parece bom, mas esse caminho não é para mim. Parece bom, mas isso vai desviar do meu foco principal. Parece bom, mas isso aqui não está alinhado com o meu objetivo desde o início do ano. Então veja que manter o foco extra estudos ao longo de todo o ano é mais sobre saber o que vai te desviar e abdicar dessas coisas do que de fato ficar ali estudo. Não. O estudo ele já vai estar ali na tua rotina. Agora você precisa tomar cuidado com o que vai te desviar da tua rotina. E veja, eu vou te contar o meu caso individual, por exemplo. No meu ano de preparação, existiam algumas coisas que eu não abriria a mão naquele ano. Que eu já devo ter falado para vocês algumas vezes, mas em contextos diferentes. No início do ano, eu cheguei e estabeleci o que eu não vou abrir mão nesse ano de preparação. Tá. Eu não vou abrir mão da minha atividade física, certo? Eu não vou abrir mão de uma boa alimentação, certo?
eu não vou abrir mão de um domingo off para fazer um churrasco com a minha família ou com os meus amigos. Perfeito. Eu não vou abrir mão do meu exercício, da minha dieta e do meu domingo off. Isso para mim é inegociável. E eu estabeleci isso desde o início do ano. E por que isso foi tão importante? Por que isso foi tão importante para eu conseguir manter o foco ao longo de todo o restante do ano? Tá? Porque se chegasse qualquer proposta que não tivesse correlação com esses 3 pilares essenciais que eu tinha estabelecido lá no início do ano, eu sabia que aquilo não era prioridade para mim e eu sabia que se eu fizesse eu ia desviar o foco. Certo? Fui visitar minha família num final de semana na minha cidade e no sábado tinha uma festa da faculdade que todos os meus amigos que eu tinha acabado de formar na faculdade iam. Faz parte dos 3 pilares básicos? Não faz. Se eu for, né? Eu vou tirar da meta que eu tinha estabelecido na semana? Vou. Então eu não vou. Pronto. Surgiu uma viagem para ir no carnaval. Beleza. Tem a ver com os 3 pilares? Não tem. Eu vou tirar da minha meta se eu for? Vou. Então eu não vou. Surgiu uma viagem de ano novo pra gente, que aconteceu no meu ano de fato, né? Eu tava ali entre primeiras e segundas fases. Surgiu uma viagem de ano novo para ir com o pessoal. Tem a ver com os 3 pilares? Não tem. Eu vou tirar foco do meu objetivo bem agora na reta final, prestes a ir para uma segunda fase, fazendo essa viagem? Vou. Então eu não vou. A partir do momento que você estabelece os pilares essenciais e dos quais você não vai abrir mão no teu ano de preparação, todas essas outras ofertas imperdíveis que vão aparecendo ao longo dele, você correlaciona com esses pilares essenciais. Se tiver a ver com eles, ok. Se não tiver, tchau. Tchau. Surgiu um plantão aqui, pagamento à vista. O que eu estava planejando em ganhar, já está ganho? Já. Tem a ver com os 3 pilares? Não. Vai me tirar uma boa noite de sono e um dia de estudo se eu for? Vai. Então eu não vou. Leva essa chave para você agora. Foco não é excesso de atenção em uma coisa, é a ausência do que te distraia. Foco não é o excesso de atenção em alguma coisa, é a ausência do que a distraia. A partir do momento que você começa a reconhecer isso, que você não precisa ter uma atenção absurda em cima de alguma coisa, e sim evitar que cheguem distratores, que cheguem coisas que o distraiam, você começa a identificar cada uma dessas coisas, ver o que não é essencial na tua rotina e se não é essencial, tchau. Tchau. Mas isso daí você está sendo muito bitolado. Beleza, você é um bitolado que vai passar na residência. Ponto. Ponto. Geralmente quem fica com esse papo de bitolado é quem nunca fez nada de relevante na vida, tá? Eu estou entregando uma chave aqui para vocês. Geralmente quem chega e fala que você está muito bitolado nunca fez nada de significativo na vida, nunca alcançou nada de fato. O mundo é dos bitolados, tá bom? Desculpa eu te dizer. No trabalho, no estudo, tudo. Tá muito bitolado. Então beleza, você não vai passar comigo, fica na tua, eu fico na minha e vamos embora. Fez sentido isso que eu falei, pessoal? Como manter o foco extra estudo ao longo do ano, evitar o que o distraia. Fez sentido? Coloca pra mim aqui no chat. Coloca pra mim aqui no chat. E exercício prático que você precisa colocar em ação depois dessa live. Uma lista. O que eu vou abrir mão e o que eu não vou abrir mão em 2023. Do que eu vou abrir mão e do que eu não vou abrir mão em 2023. A Mari falou que fez sentido. Boa. 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 Agora, e o intra-estudos, Thiago? E o intra-estudos? Como é que eu faço para aumentar o meu foco intra-estudos? A gente não acabou de falar da lógica que foco não é o excesso de atenção no que você está fazendo, e sim a ausência do que a distraia? Falamos, Thiago. Como é que a gente tira tudo que te distrai durante uma sessão de estudos? O que te distrai enquanto você está estudando? Manda para mim aqui no chat. O que te distrai
enquanto você está estudando? Manda para mim aqui no chat. Eu devia ter escrito tudo no caderno antes, porque eu tenho certeza que eu sei tudo que vocês vão falar. Manda para mim aqui no chat. O que te distrai enquanto você está estudando? O que te distrai enquanto você está estudando? O primeiro que vão falar é celular. Olha lá. A Mari falou celular, né? Celular, por exemplo, era uma coisa que muito me distraía também. Essa é uma coisa que a gente precisa tirar de você durante a tua sessão de estudo. Barulho, a Samantha falou. A gente precisa tirar durante a tua sessão de estudo. O grande barato de você manter um foco absoluto durante a tua sessão de estudos é tirar tudo aquilo que pode te distrair. E eu vou te falar alguns elementos básicos que podem te distrair, tá? Celular, que a Mari falou, é um deles, tá? Se você não tem se você não tem eu ia falar maturidade, mas pode soar mal. Se você não tem a habilidade de ficar com o teu celular do lado e não ser distraído por ele, a cada coisa que pintar ali, cara, deixa ele em outro cômodo, deixa ele na sala, deixa ele no carro, deixa ele em outro cômodo. Quanto mais difícil o acesso, você deixar isso que pode te distrair, melhor. Ah, Thiago, mas eu uso meu celular para estudar. Como é que eu vou fazer isso? Eu abro o aplicativo lá para estudar. Como é que eu vou fazer isso? Você então vai tirar todas as notificações do teu celular, que o que muitas vezes tira o teu foco é aquele plim-plim toda hora que fica ali, né? Você vai tirar todas as notificações do teu celular para que isso não fique apitando enquanto você esteja estudando. Ah, Thiago, mas meu problema é que eu tô com o aplicativo ali do cursinho aberto, estudando, e, cara, do nada eu abro o Instagram. A hora que eu vejo já tô rolando o feed. Acontece ou não acontece? E aí você fica, né? Uma hora. Como é que você pode evitar isso? Vamos estabelecer que horas que você vai mexer no Instagram. Vai ser a hora que você acordar, a hora que você for almoçar e antes de dormir à noite, a hora que você acabou de estudar? Então você vai fazer o seguinte: de manhã você olha, desinstala o aplicativo. Na hora do almoço você instala de novo, mexe, vai voltar a estudar, desinstala o aplicativo. À noite, reinstala o aplicativo, você pode mexer o quanto você quiser. Parece agressivo demais? Parece extremista demais? Parece. Mas quanto maior a barreira a gente impor entre o acesso que você tem ao que te distrai, melhor. Então o que você vai fazer? Você acorda, assiste a live das 5h55, desinstala o Instagram, vai estudar. Na hora do almoço você instala, manda uma pergunta que surgiu ali durante a manhã de estudos na caixinha, vê o que você quer ver ali no Instagram, vê a resposta, desinstala. À noite você instala de novo e mexe. O que acontece? Você não vai ficar fazendo isso o ano todo, tá? Já te adianto, você não vai ficar fazendo isso o ano todo. Por quê? Uma vez que você aumentou essa barreira no início, e você criou essa maturidade de não ficar ali abrindo a todo momento, conforme isso for melhorando em você, você vai conseguir deixar aquilo ali instalado e não ficar abrindo a todo momento, tá? Você vai conseguir deixar ali instalado e não ficar abrindo a todo momento. Isso é uma estratégia imediata, de curto prazo, aumentar a barreira. Quando a barreira está grande, a disciplina vem. Quando a disciplina vem, eu consigo me permitir algumas outras coisas. A Samantha falou, barulho. Por exemplo, como é que eu faço para evitar barulho, Thiago? Cara, melhora o teu ambiente, desliga a televisão, tá? Não deixa... Tudo que você puder tirar de estímulo auditivo, você tira, né? Ah, Thiago, eu tô morando do lado de uma construção, ou eu moro do lado de um maternal que as crianças ficam gritando o dia inteiro. Não tem como ir lá e silenciar as crianças, né? Não tem como ir lá e parar a obra. Beleza, então se você tem que escolher um barulho, que escolha o menos pior, né? Então vá lá, pega um fone de ouvido, coloca um lo-fi, né? Não sei se vocês já ouviram falar do lo-fi, uma música mais tranquila. Não tem voz, é só melodia, então se não tem voz você não presta atenção no que o cara está falando durante a música, né? Um grande problema é o pessoal colocar a música cantada, aí ferrou, você fica prestando atenção na letra e não no estudo.
Então essas músicas só com melodia, música clássica, tem gente que gosta, lo-fi. Se você tem que escolher um barulho, que escolha o mais ameno, né? Que escolha o que desvie menos o teu foco, tá? Outra coisa que pode desviar o teu foco é o quesito ambiental, né? Então mesa suja, cheia de coisa, então tá cheio de apostila em cima da tua mesa, você só fica vendo aquelas coisas coloridas ali, tua mesa tá toda bagunçada, teu quarto tá todo bagunçado. Quanto mais informação tiver para distrair a tua cabeça, cara, pior vai ficar o teu foco. E você precisa prestar atenção nisso. Aí a Samantha falou assim, sim pra quê? Pro barulho ou pro quarto bagunçado? O que você se identificou aí? Pro barulho ou pro quarto bagunçado? E aí, uma vez que você eliminou os distratores, né, você tirou o celular, deixou em outro cômodo, ou os dois, ou tirou as notificações, hoje, tá? Isso aí é um vício que eu peguei, desde a época da prova de residência. Meu celular ele não tem notificação, tá? Ele não tem notificação de ninguém, tá bom? De ninguém. Não tem notificação de WhatsApp, não tem notificação de Instagram. Ah, mas e se alguma coisa acontecer, Thiago? Se alguma coisa acontecer, vão te ligar. Você pode ter certeza. Se alguma coisa acontecer, vão te ligar. Não tem nada que aconteça que não possa esperar 30 minutinhos ali para você responder. Tá bom? Samantha falou que tem que arrumar tudo antes. Exato. Exato. Tira a notificação, tá? Tira os estímulos ambientais dali, então é quarto com porta fechada, é TV desligada, ninguém estuda assistindo TV, sai dessa cilada, tá? Diminuir ruído, se não for possível desligar tudo que tem no teu ambiente, que você diminua ouvindo um som preferencial, né? Então um lo-fi ou uma música clássica. E aí existe uma última estratégia que eu vou passar para vocês aqui hoje, e a gente pode falar mais sobre o tema depois, mas hoje o tempinho está curto, que é sobre os sprints, né? Uma vez que você eliminou todos os estímulos ambientais, uma coisa que você pode fazer para aumentar o teu foco é criar períodos de tempo no qual você está se regrando de que aquilo é só estudo. O que acontece muito, por exemplo, é você começar a estudar e de repente você pegar o Instagram e começar a mexer e perder o foco. O que acontece muito é você começar a estudar e de repente falar, deu fome, vou comer. E aí você vai na cozinha e pega alguma coisa para comer e já perde meia hora. O que acontece muito é você começar a estudar, dá 3 minutos e fala, deu vontade de ir no banheiro. Você vai no banheiro fazer seu xixi, a hora que você volta, já deu meia hora também, porque você engatou no Instagram, você começou a fazer outras coisas. Não sei se isso acontece com vocês, mas acontecia muito comigo. Uma coisa que a gente usa muito dentro da mentoria e você pode começar a aplicar é a utilização de sprints, né? O que são sprints? São intervalos de tempo cronometrados nos quais você só vai estudar, tá? Então você pode começar fazendo 30 minutos, você cronometra 30 minutos que você só vai estudar. Levantou para ir no banheiro? Pausa o cronômetro. Levantou para ir comer? Pausa o cronômetro. Começou a mexer no Instagram? Pausa o cronômetro. Qual é o barato? Qual é o barato? Qual é o barato? Se você começou o cronômetro ali e dali 5 minutos dá vontade de comer, você vai falar, puta, eu acabei de dar o play no cronômetro. Cara, eu não vou lá comer, são 30 minutos só, pô. A hora que acabar os 30 minutos eu vou. Você dá o play no cronômetro e depois de 3 minutos dá vontade de ir no banheiro. Você vai falar, pô, eu não vou parar agora, acabei de começar o cronômetro. Meia horinha dá pra aguentar sem ir no banheiro. Você começa ali, dá 7 minutos, você quer mexer no Instagram. Você, puta, acabei de começar 7 minutos, cara. Meia hora eu consigo ficar sem mexer no Instagram. E aí você começa a se autocorrigir simplesmente porque você fez um objetivo ali na hora, sensorial, de colocar um cronômetro para rodar e você não quer voltar atrás do que você acabou de fazer. Você começa a hackear a tua própria vontade, hackear teu próprio impulso subconsciente de parar de estudar a todo momento. Isso é poderosíssimo, tá? O que vai acontecer, e você pode voltar aqui em outubro de 2023 que você vai falar que eu estava certo. Uma vez que você começa a colocar isso dos sprints em prática, você vai fazer isso por 1, 2, 3, 4, 5 meses. Depois do 6º mês, se você estudar sem cronômetro, vai parecer que você não estudou. Se você estudar sem o cronômetro, vai parecer que você não estudou. Por quê? Por quê?
Porque tinha virado um hábito, tinha virado o seu modus operandi de estudar, o seu modo personalizado de estudar. Ah, eu quero fazer intervalo de 30, 45, uma hora. Pode fazer, Thiago. A partir de uma hora não tem muito benefício, tá? Isso aí é estudado já. A partir de uma hora você não consegue manter muito bem o foco em nada. Então, sprint de até uma hora tá ok, tá bom? Isso é tão poderoso, tá? Que eu ainda uso isso hoje em dia. Na realidade, eu só consigo fazer as coisas assim. Deixa eu te contar como que funciona a minha rotina matinal. Eu acordo, passo café, leio um pouco da Bíblia, venho fazer a live. Acabou a live, eu acabo ali por volta das 6h30, 6h45 todos os dias. Eu ponho água para ferver, para passar um café. Enquanto isso, eu dou uma descansada, dou uma mexida no Instagram, passo o café, 7 horas eu começo. Meia hora de estudo de desenvolvimento pessoal. Meia hora, cronometrado. Deu meia hora, pausa, 15 minutos, cronometrado. Deu 15 minutos, meia hora de leitura sobre business, né? Para estudar quanto à empresa. Deu meia hora, 15 minutos de intervalo. Acabou os 15 minutos, meia hora de estudo sobre finanças. Acabou a meia hora de estudo sobre finanças, 15 minutos de intervalo. Acabou os 15 minutos de intervalo, meia hora de estudo de neurologia. A partir do momento que eu vi o poder que tinha a manutenção de foco através de sprints, eu nunca mais mudei o caminho. E eu tenho absoluta certeza que se você começar a aplicar isso, isso vai te gerar resultado. Então veja como hoje a gente passou sobre diversos pontos que vão te ajudar a manter o foco tanto fora da mesa quanto dentro da mesa. O foco extra e intra-estudos. O foco intra-estudos é quando você está sentado ali, estratégias de tirar os distratores e de fazer os sprints para botar o teu foco ali enquanto você está estudando naquele período de tempo. Perfeito. Beleza. E o extra-estudo, Thiago? O extra-estudo é evitar tudo que vai te distrair e evitar com que você não chegue até a mesa de estudo de fato. E aí a gente falou de no início do ano, já hoje, se você quiser, né? Hoje de fato, você pegar e fazer uma lista. O que você não vai abrir mão durante o teu ano de preparação. Fez essa lista? O meu eram 3, né? O meu eram 3. Fez essa lista? No ano que vem, toda oportunidade imperdível que aparecer, você vai voltar para essa lista e vai falar: tem a ver com esses pontos que eu delimitei aqui hoje? Não tem. Vai tirar o meu desempenho se eu fizer? Então, vai tirar. Então não vou fazer. Pô, Thiago, mas você falou que você viajou 2 vezes no teu ano de preparação. Como é que você fez isso? Vi que tinha a ver com meus 3 pilares básicos? Não tinha. Ia tirar o meu desempenho se eu fosse viajar? O que eu via? Pô, eu consigo antecipar o estudo da semana aqui e consigo fazer mais um pouquinho depois? Consigo, então eu vou. Então tudo é questão de planejamento. Mas se tivesse uma coisa que eu não conseguiria antecipar ou recuperar logo depois e não tivesse a ver com os 3 pilares essenciais, eu não fazia. Guarda isso com você. Foco não é o excesso de atenção em algo, é a ausência do que a desvie. Foco não é o excesso da atenção em algo, é a ausência do que a desvie. A gente vai fazer o seguinte agora, tá? Eu vou postar essa live no meu feed e eu quero que você comente embaixo dessa live uma coisa que você não vai abrir mão em 2023. Eu quero que você comente embaixo do vídeo uma coisa que você não vai abrir mão em 2023. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã às 5h55.